Thunderbolts, primeiras impressões. O que achamos do filme? Será que vale a pena gastar o seu dinheiro suado para assistir esse filme? Isso tudo e muito mais você vai ver nesse vídeo. Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar. Thunderbolts. Nós fomos juntos assistir, né, David? Aí a estreia do Thunderbolts. Estreia não, pré-estreia. A gente tava tão ansioso que a gente foi na pré-estreia, pegamos lá as primeiras sessões. Cinema lotado, muita gente na expectativa. Uma coisa a gente sabe. Será que o filme foi bom ou ruim? Vamos dizer já já. Mas mesmo antes da galera saber se o filme realmente era bom ou não, eles estavam com a expectativa lá em cima, porque o cinema tava lotado, né? A sala de cinema tava... Aquele trailer ali, a gente ficou curioso pra saber aí como é que o Sentinela, né, que foi apresentado ali nos trailers, ia chegar aqui pra gente, à primeira vista, como foi. Eu acho que foi uma pulguinha que colocaram atrás da orelha dos telespectadores, porque eles ficaram, cara, o Sentinela é tão forte, um super-herói, assim, recente, pra quem conhece quadrinhos, né, sabe que o Sentinela é muito forte. Como é que vão fazer pra juntar o Sentinela, que é um ser de poder cósmico, com heróis não, né? Anti-heróis, né? E até mesmo vilões, alguns deles são vilões lá, né? Que se juntaram e fizeram essa equipe. Mas como é que vão pegar eles que têm poder assim de nível urbano pra lutar contra alguém a nível cósmico? Foi isso que deixou muita gente assim curiosa e que fez lotar a sala do cinema, né, David? Com certeza. O máximo ali que tinha um poder assim mais alto ali de todos aqueles Thunderbolts era o Soldado Invernal ali, que tinha o soro, o Guardião Vermelho, que também tinha o soro. Agora, quase todos ali têm o mesmo nível de poder assim, e é muito parecido os poderes deles. E além deles serem muito parecidos, né, porque todos os três, né, usavam soros que são diferentes, similar, mas parecido, né? Mas que tem os efeitos parecidos, não são a mesma forma, mas é o mesmo efeito. E ali praticamente é a força e ali, como é que chama? A resistência. Velocidade também um pouco mais rápido do que um ser humano comum. E lá também temos a Viúva Negra, a nova Viúva Negra, né? Que é a Yelena Belova, que ela também tem os poderes, que ela não tem poder, né? Treinada, mas o treinamento dela, assim, é muito parecido com o treinador, que é uma treinadora, né? Nos quadrinhos é o treinador, mas lá é interpretado por uma mulher, que também luta e é super treinada. Então, a gente não vê um misto, assim, de poderes lá no Thunderbolts. Mas vamos embora pro filme que vocês querem saber realmente o que aconteceu, o que houve. E uma coisa, alerta de spoiler, porque a gente vai sapecar spoiler aqui pra todo mundo. Primeiro ato. A gente consegue ver lá que o filme é dividido ali em 3 atos, né? A introdução, assim, onde apresenta os personagens trabalhando juntos. Como é que... se conhecendo, né? Como é que fizeram para os personagens realmente se conhecerem, né? Que a gente tem ali o Guardião Vermelho, que é o pai da Yelena Belova. E ele tava frustrado, pensando que a filha não queria ver ele, tinha raiva dele, até porque, né? Quem não teria raiva de um pai que deixou as filhas serem levadas para ser treinado daquela forma, né? Viraram assassinas treinadas, mas o treinamento foi um treinamento, assim, desumano, né? Uma coisa que nenhuma criança, nenhum adulto deveria passar por aquilo, quanto mais uma criança, né? E ele fez 2 crianças passar por isso. As Viúvas Negras, né? Ficou com essa sequela aí, que no decorrer da vida sempre tem essas lembranças que trazem. Isso afeta no emocional delas. Tanto que esse filme, a gente vê que é um filme de ação, mas ele tem muito um apelo assim, emocional sobre depressão, ansiedade, essas coisas. Sobre o lado ruim que cada pessoa tem dentro dela. E é muito bem abordado isso aí, a gente vai falar mais pra frente. E o pilar que fez os Thunderbolts, né, se reunirem, foi a Condessa Valentina Allegra de Fontaine. É um nome grande. Grande e difícil, viu? E a Valentina, ela fazia com que esses anti-heróis, né, esses espiões trabalhassem para ela, só que nenhum desses sabia que o outro trabalhava para a Valentina também. Então ela manipulava, Breno, ali cada um dos Thunderbolts para ir nas suas missões lá e fazer o que ela bem queria, né? E ela juntou todos em um lugar lá onde ela queria fazer tipo uma queima, né? Queria uma queima de evidências, uma queima de provas. Ela queria dar fim a eles, e ela se surpreendeu quando viu que eles se juntaram para conseguir fugir daquele local. E quando chegaram lá, eles acharam o Bob. O Bob que é um cara muito importante nessa trama. É a cereja do bolo aí, que é o Thunderbolts, viu? É o Sentinela, que ninguém sabia, nem o próprio Bob sabia que era o Sentinela. Mas enfim, não vamos também contar a história por detalhes do filme, porque espero que você já tenha assistido, né? Já que você ficou aqui com spoiler. E a gente gostou muito do jeito que foi retratado o Bob nas telas, porque a gente sabe que o Sentinela é como se fosse 3 personalidades ali, como se fosse um fragmentado. Seria aí o Bob, o Sentinela e o Vácuo.
E a gente sabia que o Sentinela tinha aquilo assim de ser super poderoso, uma coisa que parece até um super-homem e tal, uma aura, mas só que a gente não sabia como ia ser retratado o Bob, porque o Bob nos quadrinhos é só um cara gorducho, assim, triste, que é viciado, enfim. Já o Bob não, o Bob da Marvel, do MCU, não foi isso, pelo contrário, ele era mais carismático, conseguiu atrair mais os olhares do público para o próprio Bob, ele mesmo sem poder nenhum, do que para o Sentinela, que é super poderoso, e o Vácuo também, que tem muito poder. Então, eu acho que dos três, mesmo sendo um cara comum, né, o Bob dos três sendo um cara comum, ele foi o que mais chamou a atenção, e foi uma coisa excepcional, porque ninguém esperava, e realmente foi top ver o Bob desse jeito. Gostasse, David, do Bob? Gostei demais, até porque ficou também muito parecido ali com os traços da HQ. Quando a gente viu lá, a roupa dele também, principalmente, ficou muito top. Do Sentinela, né? Isso mesmo, aquele acisão, meu Deus, ali, pra quem é fã mesmo do personagem, ali gostou demais. Assim como eu, né? E o Vácuo também não ficou pra trás, cara. Eu acho que o Sentinela, o todo lá, o Bob Sentinela, Vácuo, o personagem em si, ele foi muito bem representado. Temos que tirar o chapéu pra Marvel, depois de tanta coisa errada que a Marvel fez. Esse filme foi um grande acerto, inserindo aí esse personagem que eu espero que fique por muito tempo aí. A gente sabe que o MCU aí vai sofrer um reboot, né? Mas espero que pós-reboot o Sentinela consiga estar aí ainda nos próximos filmes. E como o Sentinela é todo poderoso, né? Eu acho que nem um reboot consegue destruir ele. Então, mas faça ele lá esquecer de novo, né? Ficar ali dormindo. Pode ser que ele fique um pouco apagado nas próximas histórias, porque toda história com o Sentinela não tem como, né? Porque ele resolve tudo. Ou senão, estalar de dedos. Eles resolvem fazer que nem quando teve Guerra Civil, que o Hulk e o Thor estavam como se fosse em uma missão, né? E fez parte de outro filme. Igual a Capitã Marvel também, quando perguntaram, pô, onde você tava quando o Thanos veio a primeira vez, no caso em Guerra Infinita, né? Aí ela fala, você acha que só tem o seu planeta pra defender? Tipo, tava em outras missões, né? Arrumar algum negócio pra ele fazer, né? O roteiro... arrumar um bico. O roteiro arranja desculpas pros personagens não chegar e resolver a parada. Mas enfim, voltando pra Thunderbolts, Bob foi um grande acerto, e não só o Bob. Quando você acha que Thunderbolts é um filme realmente de vários anti-heróis juntos, até que mas nós temos protagonistas nesse filme. Além do próprio Sentinela, a outra protagonista foi a Yelena Belova. Não tem pra onde correr. O filme tem vários personagens, mas ela foi que carregou o filme nas costas junto com o Bob. E ela, cara, é difícil você falar assim, porque quando você vê os primeiros Vingadores, tipo Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor, esses que são a base assim, você olha assim, não, cara, é insubstituível. Mas, claro que eu queria que a Viúva Negra tivesse viva, a Natasha Romanoff, uma atriz excelente, a Scarlett Johansson, e também interpretou muito bem o papel da Viúva Negra, mas eu acho ainda que essa Viúva Negra de agora, a Yelena Belova, eu acho que ela ainda consegue conquistar mais o público do que a da Natasha. A da Natasha conquistou, eu acho, mais... Ela demorou mais um pouco, né? Não por ela ser ruim, ela é perfeita, não vão tacar pedra em mim, a Natasha Romanoff é muito boa, a personagem, só que ela, tipo, no primeiro filme que ela apareceu, ela não conseguiu conquistar todo mundo igual a Yelena Belova chega agora e faz com que os olhares se voltem pra ela, né? E sem falar que também o filme, quando a gente teve o filme da Natasha, né, pós-morte, né, do Ultimato, a gente também não sentiu aquela atração pela personagem igual teve pela Yelena, e olha que foi um filme pra Natasha, exclusivamente pra ela, pra Viúva Negra, e mesmo assim a gente não teve essa conexão tão forte quanto a Yelena conseguiu fazer com o público. Realmente o carisma dela se assemelha muito assim com o Bob, e os traumas que ela tem também se assemelha com o Bob, por isso que foi um filme que foi centralizado neles, porque o grande vilão, o Vácuo, só se manifesta através do Bob por causa das memórias que ele tem, experiências maus que ele tem, depressão, o lado mal dele, e a gente não tem nada melhor do que uma Viúva Negra pra entender o Bob, esse lado dele, né? Porque se ele tem um lado obscuro, ela tem quase o lado, todos os lados dela é obscuro por causa do passado que ela teve, e mesmo assim, passando por tudo que ela passou, ela ainda consegue ser uma heroína, né? Tem um coração bom, então ela consegue fazer com que a luz que ela tem ainda consiga suprir todas as trevas que a vida impôs, né, sobre ela. E nisso ela consegue, porque depois que ela passou por tudo isso, né, e viu isso acontecer na vida dela, ela sabe muito bem como lidar com isso e saber ajudar outra pessoa que tá passando por um problema de depressão,
alguma coisa que seja um trauma na vida dela. Então, casou muito bem ali esses dois personagens. Sem falar do restante, né? Tanto que quando a gente vê que realmente é uma briga entre o lado obscuro, não só fisicamente, como a gente vê o Vácuo lutando lá. Lutando não, né? Porque o Vácuo só tava destruindo tudo, não tinha quem entrasse na mão com ele. Mas não só esse lado que a gente tava vendo lá no filme de luta e tal, das coisas sendo destruídas pelo Vácuo, mas o lado, metaforicamente falando, o lado obscuro realmente do Bob lá dentro era o que fazia o Vácuo sair. Então, tanto que na hora quando o Bob tava brigando com o Vácuo lá dentro da sala dos sonhos lá que o Vácuo fez, quando a gente viu o Bob lá esmurrando e ele achava que tava ganhando, na verdade ele tava perdendo, porque era isso que o Vácuo queria. Que o tava lado se fortalecendo cada vez mais. Ele queria que o lado obscuro do Bob tomasse conta e tava realmente tomando conta. Ele tava ficando todo preto pra realmente mostrar para o público o que estava acontecendo. Eles fizeram isso para a gente entender que quanto mais ele estava se entregando ao lado violento, ao lado ruim, mais ele estava perdendo. E quem chegou para salvar? Aí Helena Belova, a Viúva Negra, que entende muito bem o como o Bob estava se afundando, porque ela já se afundou na raiva, na depressão, tanto que quando mostra lá os pesadelos lá de cada pessoa, os piores momentos, tinha momentos lá dela no treinamento lá, né, quando ela tava passando por treinamentos que eram muito dolorosos, e também quando ela tava bêbada, né, lá afundada no álcool, por causa, deve ser por um motivo de escape, para tentar escapar da realidade que ela tava no momento, né? Aí ela sofria muito, então ela já entendia muito bem o que o Bob tava passando, e ninguém melhor do que ela para ajudar. E se ela conseguia meio que ser a luz do Bob, a irmã dela, a Natasha, conseguia ser a luz para o Hulk. Então é uma coisa semelhante aí, mas que... Acho que tá no sangue já, né? Com certeza. Só as duas conseguem acalmar as feras, porque... E Helena pra acalmar Bob e Natasha pra acalmar o Hulk, né? São duas feras aí. Dois caras que, se não tiver controle ali, destrói tudo, viu? E agora uma coisa, Breno, muito massa, que foi ali o alívio cômico do filme, foi o Guardião Vermelho. Ele fazia as piadas na hora certa ali, umas piadas top, e eu realmente gostei aqueles muito. coroa, né, boy, que eles querem tão empolgados. Ele passou o tempo dele de jovem, né, de quando ele era o grande Guardião Vermelho, que lutava, que ele era herói. Tiozão, agora tava um tiozão. Aí ele só no sofá lá assistindo os momentos dele de ouro, né, de quando ele realmente era um herói. E triste ao mesmo tempo por saber que a filha dele perdeu uma filha, a outra com raiva, ficou com raiva dele por causa de tudo que aconteceu. E quando ele realmente vê a oportunidade de se aproximar da filha e conseguir voltar a ser um herói, foi um combo, né, pra ele? Pra ele, a vida dele tava transformada, era tudo que ele queria ali, porque ele era um grande herói, foi um grande herói e tava trabalhando de motorista, cara. Aí quando ele viu a oportunidade, ele ficou aquele tiozão maluco que a equipe tava se juntando, e ele feliz da vida, soltando piada, super entusiasmado, né, pela equipe, enquanto todo mundo tava nem querendo juntar, ninguém tava nem querendo se juntar, tava, não, eu vou pra... Ele foi a esperança ali do filme, né, do começo ao final. Ele foi o imã que segurou todo mundo ali, foi ele que disse, não, vamos se juntar, a gente consegue ser melhor, e a gente, ele tem um papel muito massa aí no filme dos Thunderbolts. E outra coisa, a gente também tem um herói no meio disso tudo, porque antes de tudo foi vilão, mas ele já tinha sido herói em Guerra Infinita. A gente tá falando do Soldado Invernal, o cara que já atuou como herói aí quando lutou contra o Thanos ao lado dos Vingadores, e ele era o cara ali, assim, mais experiente, pelo menos contra seres cósmicos, assim, né? Porque Thanos com a manopla, ele já tinha lutado com alguém, assim, não tão poderoso quanto o Sentry, porque contra o Sentinela, o Thanos com a manopla, meu Deus do céu, não dá em nada. É um chá, né? Aquela joia é como se fosse bijuteria, mas o Soldado Invernal já tinha passado por um grande desafio, né? Mesmo sendo do tamanho de Sentinela, mas já era alguma coisa. Thanos com a joia já foi alguma coisa, que levou o nosso eterno Homem de Ferro, infelizmente, né? Mas e tu acha que quem é mais forte, hein? O Thanos com as joias de infinito ou o Sentinela? Diz aí nos comentários. Você falar também, Breno, que o Bucky aí fez uma entrada triunfal ali, né? A partir do momento ali que ele aparece como o Bucky mesmo, ali o Soldado Invernal, ele na moto, meu amigo, o bicho chegou salvando a galera, e sem falar que... acho que eu não vou falar tudo não pra não dar um spoiler, mas ele fez uma coisa sensacional ali com o braço dele, né? Eu digo, aquela puxada do cabo de aço que fez o carro capotar, ele dando um soco no chão. Eu já disse que ia ter spoiler. Cara, que cena linda, cara. Aquilo aí foi absoluto cinema. É verdade. A Fantasma também teve um papel muito bom, porque
ela no filme do Homem-Formiga, ela não teve tanto destaque assim pra gente conhecer realmente quem ela era, mas aqui a gente já conseguiu ver um pouco mais. Ela também, não vou dizer que ela teve esses destaques todos no filme, eu acho que de todos os Thunderbolts, eu acho que ela foi a que ficou mais assim, mais no canto dela, assim, aqui, pra a gente conseguir conhecer mais ainda, de verdade. Eu acho que da Helena, do Bob, do Guardião Vermelho, né, sobre os traumas, as coisas que ele tava passando. O John Walker, o agente americano, também foi um cara que teve bastante destaque, assim, quando mostrou o dilema dele com a família dele, né? Ele sempre querendo se afirmar como Capitão América, que ele foi por 2 segundos e fizeram várias piadas disso. Que ele sempre quis ser o Capitão América, que conseguiu ficar por pouco tempo, fez besteira, perdeu tudo. Mas, além dele ficar tentando se autoafirmar aí, dizendo que é um herói, que é o melhor e tal, a gente consegue ver também os dilemas internos que ele tem, por exemplo, com a própria família, quando ele prefere, foi um exemplo que deu lá, né? Ele prefere ser um babaca, ficar vendo ele mesmo, as notícias sobre ele na internet, sobre o que estão falando dele, porque ele gosta que massageiem o ego, aí se ele vê que estão falando mal, ele fica bravo. E ele tava lá olhando as notícias, a filha dele chorando, né? E a mulher brigando porque ele não dava atenção, só ficava querendo ver lá as notícias sobre ele na internet. E por causa disso, e provavelmente muitas outras brigas que vieram acontecendo entre ele e o casal, ele acabou perdendo o casamento, se distanciou da família dele. E esse é um grande dilema que ele sofre internamente. Quando o Capitão América tomou o soro, só fortaleceu, só aflorou o que ele já era. E tipo, o John Walker ele já era meio babaca. Ele tomou o soro, só piorou mais as coisas. Babaca ainda, né? Mas pelo menos a gente vê que ele não tem tipo aquele, sei lá, aura de vilão. Ele não é um vilão realmente. Ele só é um cara assim que não bate bem das ideias dele. E pra resumir, os Thunderbolts ali, Breno... Alguém tem um probleminha na cabeça. É isso que ele quis mostrar, que ali ninguém é perfeito, né? E justamente, eu acho que por ser perfeito, que eles se entenderam tão bem, cada um ali entendeu o seu papel na situação em que estava, e se deram tão bem, e a galera gostou muito ali, porque ficou um negócio bem carismático com os atores. Eles se entrosavam muito bem nas cenas, tinha muita química ali quando começavam, né, a conversar. E uma coisa legal, além da caracterização do Sentinela, né, do carisma do Bob, que a gente já falou aqui, foi também a demonstração dos poderes dele. Cara, que incrível foi poder ver que realmente foram fiéis nos poderes do Sentinela. Deu pra ver quando ele lutou com os Thunderbolts, né, que ele era completamente superior. Era como se os Thunderbolts fossem criancinhas e ele tava brincando lá com eles. E, cara, foi incrível. Velocidade, força... Tudo que você imaginar, o combo de poder e mais um pouco, ele tem tudo. E deu pra notar ali que não adiantava você ter força ali, porque ele amassou o escudo assim, ó. Ele fez um pastel assim. Então força não adiantava. O escudo de Vibranium ele amassou como se fosse nada, cara. Então ele não adiantava a força, jogar ele pra algum canto, porque ele voava. Ele era tão rápido que até deu trabalho ali pro Soldado Invernal, que não conseguiu fazer nada. Então ele arrancou o braço dele, no caso, eu achei que ia destruir. Eu pensei, pronto, vai ter que ir lá voltar pra Wakanda. Ele ficou com pena, não quebrou, não destruiu o braço não, ficou com pena. Ele só arrancou e botou assim no cantinho, né? Vá, pega de volta, vá se montar. E acabou o filme com a grande revelação que os Thunderbolts agora viraram os novos Vingadores. Isso mesmo. Com os Vingadores sumidos aí, né? A Valentina, né? A Condessa Valentina Alegre de Fontaine, ela falou pro público, pra imprensa, que agora os Thunderbolts seriam os novos Vingadores. Teremos 2 Vingadores, 2 equipes de Vingadores, os novos Vingadores estão aí. E os Vingadores mesmo, que o Sam Wilson tá juntando, né? Que a gente viu no filme do Capitão América. Quem será que vai fazer parte da equipe dos Vingadores? Vai ter um conflito ali, né? Com certeza, porque ele tá montando uma equipe de Vingadores e já tem uma nova montada, né? Montada com pessoas que, pra visão dele, com certeza ele ia pensar... Peraí, pô. É uma equipe de novos Vingadores como se fosse o Esquadrão Suicida da DC, né? Porque é só anti-herói e se juntaram por um bem maior e que é algo bem duvidoso, né? E com certeza o Capitão América não vai dar essa confiança toda pra chamar anti-heróis, pessoas que já foram vilãs, de Vingadores. Então minha nota pro filme aí de Thunderbolts, eu acho que seria aí 8,5 de 10, boy. Eu gostei muito. 8,5 de 10. Não foi um... Achei que ia dar um pouquinho mais alto. Foi muito boa a história. Mas é porque eu acho assim, tipo um Homem-Aranha que teve depois de Ultimato também foi muito bom. Eu também acho. Também tem fanservice. Eu acho que só não foi 10 porque não
Não tem como ter fanservice. Tem porque foi dos quadrinhos, né? Seguindo assim. Aquele li há bastante tempo, né? Sendo fiel aos quadrinhos, assim, deu até um fanservice. Mas isso aqui é muito melhor quando você mexe com nostalgia. Quando você pega atores de antes Por e tal. E exemplo- não tem como fazer no Thunderbolts, porque Thunderbolts chegou agora. É. Não tem como eles pegar atores que já fizeram algum papel de Thunderbolts, ou que participaram, e jogar ali no meio. Então, só falta isso que não tem nem como eles fazerem. Então, Como, por exemplo, 8,5 de 10. que 8,5 o 9. último filme aí que saiu do Wolverine com o Deadpool. Então eu acho que o Thunderbolts fica atrás aí de Wolverine por causa disso aí, justamente do que você falou. É aquela nostalgia ali, né? De ver um negócio que a gente já acompanha há muito tempo, tá ali na tela. Então, acho que por esse motivo aí também. Acho que é 8,5 9, né? Vai. Acho que eu vou dar aqui minha nota. Você deu quanto? 8 ponto quanto? Sei lá, se eu falar 8,5 9, bota 8,8. Pô, eu vou dizer a mesma, eu ia dizer por aí. A mesma nota então aí. Tá pronto, fechou então. É. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já clica aqui no like, comenta o que você achou. Já bota aqui também quais os próximos vídeos, as sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver. Peraí, eu tenho uma sugestão. Se vocês gostarem e quiserem que a gente faça, a gente vai fazer. Quem venceria aí numa batalha? O Sentinela ou o Superman? Eu já tenho a Será? resposta. A gente vai ver isso em um próximo vídeo. Gente, já compartilha pra geral. Tamo junto e é nóis.